América 2, Fluminense 0 dentro do Maracanã. Mais um vexame para a extensa lista de vexames que esse time aí fez o torcedor passar em 2022. Vem comigo porque eu não vou passar pano para ninguém. Olá para você que acompanha o nosso canal, esse é o Ligados no Flu, eu sou o Rodrigo Dias, sou jornalista, torcedor do Fluminense, agradeço mais uma vez a sua presença aqui no nosso canal. Se você não é inscrito ainda, faça a sua inscrição, deixe o seu like, ative o sininho também para você receber as notificações quando a gente colocar vídeo novo aqui no canal. Bom, vamos falar então da derrota, mais uma derrota vergonhosa do Fluminense no Campeonato Brasileiro, 2-0 para o América, uma atuação ridícula do time do Fluminense que mais uma vez fez o torcedor de palhaço. Quando a gente acha que não dá para o Fluminense mais fazer a gente de palhaço, o Fluminense vai lá e faz de novo. 2-0 para o América, numa atuação desastrosa, principalmente no primeiro tempo. O time entrou dormindo em campo, com 14 segundos. O Manuel, que a gente achou que era a solução para a zaga, já deu um presentaço para o Everaldo, que acabou errando o gol. Aliás, olha lá, hein? Vocês viram a atuação do Everaldo? Ele errou 2 gols feitos e mesmo assim bagunçou a defesa do Fluminense. O Everaldo bagunçou a defesa do Fluminense. Essa é que é a verdade. Ele se fez ali em cima do Caio Paulista ali no primeiro tempo e depois do lado do Samuel Xavier também deitou e rolou. Everaldo deitou e rolou pra cima do Fluminense. O Fluminense só não saiu do Maracanã ontem goleado porque o América errou gol demais. Principalmente o Everaldo. Mas era pro Fluminense ter saído do Maracanã ontem com uma derrota daquelas acachapantes, daquelas que deixam o torcedor sem rumo, né? Daquelas que é pra técnico pedir demissão, o jogador não ter vergonha de sair de casa, porque foi um jogo desastroso. E às vezes que o Fluminense chegou no ataque, não deu pra entender, uns chutes fraquinhos, umas bolas recuadas pro goleiro, não deu pra entender. Não deu. O Fluminense praticamente não ameaçou o goleiro do América. Teve um chute do Natan no começo do segundo tempo, que a bola parece, inclusive, até que ia na trave, nem ia na direção do gol. Parece que ela ia na trave. Aí teve um chute do Cano também no segundo tempo já, no final do jogo já, que ele chuta entre a trave e o goleiro. Aí o goleiro pegou. De resto, dá pra dizer que o Fluminense não ameaçou o América. Uma atuação daquelas assim, pra você passar e repassar para os jogadores umas 200 vezes, esfregar na cara deles a vergonha que foi, a vergonha que o Fluminense fez no jogo contra o América. E eu avisei, né? Eu avisei, não vai ser jogo fácil e o Fluminense não ganha dos times do Wagner Mancini. Teve gente que entrou nos comentários e deu a sua opinião. Pra que ficar falando de Wagner Mancini? Esquece o Mancini. Gente, não dá pra esquecer. Ele sempre ganha do Fluminense. Sempre ganha do Fluminense, é impressionante, é impressionante. Bom, depois do jogo, no vestiário, o clima ficou quente, ficou muito quente. Fernando Diniz subiu o tom nas cobranças. Quem presenciou a cena disse que o bicho pegou dentro do vestiário do Fluminense, pegou. A cobrança foi muito grande do Fernando Diniz, pela falta de postura, de atitude do time em campo. Agora, eu quero saber quem é que vai cobrar do Fernando Diniz a escalação do Matheus Martins, escalação de Caio Paulista, colocar o William Bigode para ser a solução, porque na hora que o time estava lá tomando sufoco do América no primeiro tempo, quem que ele colocou para aquecer, ao volta dos 20 minutos do primeiro tempo? O William Bigode. Mas o Diniz acha que o William Bigode vai entrar e vai fazer o quê? O Bigode ele vai incorporar ali o Luiz Henrique, vai sair driblando todo mundo pela ponta, vai fazer uma jogadaça. Não vai, gente. Não vai. Não vai. Não vai. Não é a solução para os problemas do Fluminense. Então quem vai cobrar o Diniz? Pelo Matheus Martins, pelo Caio Paulista, William Bigode, Marrone. Porque o Diniz ele não tem culpa na contratação, por exemplo, do William Bigode. Ele não estava no Fluminense quando o William Bigode foi contratado. Ele não pediu o William Bigode. Mas ele pediu o Marrone. Ligou pro Marrone. Ligou. O que? Eu já fiz essa pergunta aqui umas 300. O que faz o Marrone no Fluminense? Eu não sei. O Fluminense pagou pelo empréstimo dele. Pagou. Tá pagando um salário que não deve ser baixo. O cara não joga, tá jogando nada.
Não tem condições. Não vai mudar jogo nenhum. Agora, eu queria entender quem é que vai cobrar o Diniz. Será que a diretoria lá, o Mário Bittencourt, vai cobrar o Diniz? Será que ele está sendo cobrado? Então, assim... mas essas são as opções que o Diniz tem. Não. E o Xerém? Mas o Fluminense não é o grande revelador de jogadores do futebol brasileiro? Mas cadê Xerém? Porque o Palmeiras colocou o menino outro dia lá, o Endrick, pra jogar, de 16 anos, 17 anos. O Palmeiras colocou o menino pra jogar. Tudo bem, o cara é extra série? É. Mas o Fluminense não é o grande formador de talentos do futebol brasileiro? Não tem ninguém em Xerém? Cadê o Marcos Pedro na lateral esquerda? Porque o Diniz tá claro que o Diniz não confia nem no Pineda e nem no Cris Silva. Porque se ele escolhe um atacante para jogar improvisado de lateral esquerdo, aí ele vê que esse cara não tá rendendo, como foi o caso de ontem. Tira o cara e põe um volante que é improvisado de lateral direito para jogar de lateral esquerdo. Então, nitidamente, que no caso foi o Calegari, nitidamente ele não confia nos laterais esquerdos que o Fluminense tem. Que o Fluminense contratou e ele não estava no Fluminense quando eles foram contratados. Mas o Fluminense tem o Marcos Pedro, que já tem 20 anos, daqui a pouquinho o contrato dele acaba, ele não jogou pelo time principal do Fluminense, não teve chance, aí faz igual o Marlon Freitas. Vai para outro time e ainda, né, castiga a gente, igual o Marlon Freitas fez aí, ó, pelo Atlético Goianiense. Então, ó, tem o Marcos Pedro, tem o John Kennedy, tem o Michel Araújo, que não é utilizado, ontem nem entrou o Michel Araújo em campo, né? Tem o Samuel Granada, tem o João Pedro, né, que o Diniz subiu ele aí do Sub-23 aí, do aspirante, pra treinar com o elenco. O menino nem é relacionado, então subiu com ele pra quê? Só pra fazer figuração no treino? Alexander não é testado. Então tem, cara, tem jogador, entendeu? Lá na base tem. O John Kennedy, depois, né, de tudo que aconteceu, que ele voltou pra base e tal, o John Kennedy tá jogando muita bola. Vocês viram o gol que o John Kennedy fez contra o Cruzeiro semana passada? Na Copa do Brasil Sub-20? Vocês viram o gol que o John Kennedy fez? Enfileirou a defesa do Cruzeiro. Tudo bem, Sub-20 é uma coisa, profissional é outra. Mas a gente sabe que ele tem potencial. Mas não, dão chance pro Marrone. Willy Bigode. Ô, gente, o Willy Bigode foi um grande jogador. Foi um grande jogador. Tá em fim de carreira. Não tem condições mais de jogar da forma como a gente precisa. Não, nada contra a pessoa. Mas ele, na minha opinião, ele não tem mais condições. Marrone tava na reserva de um time na Dinamarca. Me cite algum time da Dinamarca. Você conhece algum time da Dinamarca? É isso. É isso. O Fluminense foi lá, pagou caro pelo empréstimo do Marrone. Quem inventou a contratação do Marrone? Quem inventou? O Luan Brito. Outro dia alguém falou pra mim, não gosto do Luan Brito. Eu gosto. Acho que é um menino muito promissor, né? Filho do Marcos Brito. O Iago, filho do Iranildo. E aqui, ó, e desses jogadores que eu citei que o Diniz podia utilizar, né? Tem dois que eu não sei por que ele não dá chance. Um é o Michel Araújo, dá pouquíssima chance pro Michel Araújo. E o outro que também dá pouquíssima chance é o Iago Felipe. O Iago Felipe era titular até o outro dia, dourado pela torcida. Nem entra. Entra o William Bigode, solução dos problemas do Diniz, William Bigode. Ontem o Felipe Melo não entrou, mas o Diniz, eu tava achando que no intervalo vai botar o Felipe Melo. Mas o Felipe Melo não entrou de qualquer forma. Mas enfim, o Fluminense, gente, não adianta vir falar que não tem opções, porque tem. E agora, o que eu achei de muita falta de respeito com o torcedor, muita gente falou da declaração do Fábio, eu também não gostei da declaração do Fábio, né, que ele falou que a torcida do Fluminense reclamou lá das vaias, né, enfim, o Fábio não sabe nada da história do Fluminense pra vir falar de torcida do Fluminense, pra começo de conversa, né, e a torcida tem todo o direito de vaiar sim. O time não jogou nada, o torcedor paga o ingresso, paga lá o sócio torcedor,
é apaixonado pelo clube, passa a semana inteira esperando para chegar o dia do jogo, fica naquela ansiedade, e aí chega na hora do jogo, na hora de se divertir, na hora de ganhar, faz um papelão daquele, tem direito de vaiar sim, Fábio. Agora, o que eu achei uma falta de respeito foi a entrevista do Fernando Diniz, que durou 3 minutos. 3 minutos e 17 segundos, se eu não me engano, a entrevista do Fernando Diniz, porque ele tinha um compromisso, tinha que, parece, pegar um voo para São Paulo. Gente, tudo bem, todo mundo tem vida particular. Mas se ele sabia que ele ia ter um jogo, marcasse o voo para um pouco depois, o torcedor tem direito de saber o que ele pensa. Ele deu umas respostas curtas, assim, respondeu por responder, só para cumprir ali o papel dele. Mas nós, torcedores, temos direito de saber o que está acontecendo, né? E aí o Fernando Diniz disse que o América mereceu ganhar porque o América teve atitude e o Fluminense não teve atitude. Mas aí que eu pergunto, ele tá certo? Tá. Mas tem que cobrar dos jogadores? Tem. E quem vai cobrar do Diniz? Quem vai cobrar do Diniz? A diretoria vai cobrar do Diniz? A diretoria vai cobrar do Diniz? O time parece um bando em campo. O time se perdeu. Nos últimos jogos aí, o time nitidamente se perdeu. Não sabe o que tá fazendo em campo. E bastou o adversário que sabe marcar a saída de bola, acabou. Acabou o esquema do Fernando Diniz, é toda hora recuar pro Fábio, o Fábio dá um chute pro alto, e assim, é até covardia com o Fábio, né? O zagueiro pega a bola, não sabe o que fazer, porque o Diniz não quer que dê chutão, aí ele recua pro Fábio. Você acha que o Fábio vai fazer o quê? O Fábio vai fazer uma jogada mirabolante? Não, ele vai chutar pra frente, é o que ele sabe fazer. E chuta errado na maioria das vezes, chuta pra lateral, chuta no pé do jogador adversário, porque os caras estão ali pressionados, ao invés deles encontrarem uma solução, não, eles recuam pro Fábio. Ou seja, põe o cara na fogueira ainda por cima. E por 2 vezes esse ano o Fábio entregou a paçoca, né? Então, tá tudo errado, o time tá um bando. E a gente vê nitidamente o desgaste de alguns jogadores. Cano e John Arias, que jogaram praticamente a temporada inteira, você vê que eles não estão rendendo mais. É o desgaste físico. O Diniz não rodou o elenco. Ah, não tem. Tem uns meninos da base. Põe um num jogo, põe outro no outro jogo. Mas não põe. Não põe. Ontem ele tinha que ter entrado com o Natan de cara. Não. Matheus Martins. Nada contra o menino, gente. Mas ele não tá bem. É um menino promissor. É um menino de futuro, de talento. Mas ele não tá bem. O que é natural pela idade. Então tem que tirar. O Luiz Henrique, se a gente for lembrar, o Luiz Henrique aconteceu a mesma coisa. O Luiz Henrique entrou muito bem no time do Fluminense, aí depois houve uma queda, a torcida não queria ver o Luiz Henrique nem pintado. Aí o técnico da época, não lembro se era o Marcão, não lembro quem era, tirou o Luiz Henrique e ele entrava só de vez em quando. E aí ele foi aos poucos recuperando a confiança dele. Então é o que tem que ser feito com o Matheus Martins. O menino é promissor, mas ele não está dando conta também da pressão. Então, seu Diniz, é isso. O senhor cobrou aí, ó, dos jogadores, tem todo o direito de cobrar e tem que cobrar mesmo, mas eu quero saber quem é que vai cobrar. Porque nós temos 7 jogos pela frente. Temos que fazer pelo menos metade desses pontos. Metade de 21, pelo menos. Só que nós temos 4 jogos fora de casa e a gente não ganha fora de casa há 2 meses. É isso aí. Temos 4 jogos fora de casa. Ó, Fluminense pega daqui pra frente Avaí, fora de casa com portões fechados. Botafogo no Maracanã, Corinthians e Ceará fora, São Paulo e Goiás no Maracanã e o Bragantino fora. O Fluminense tem que fazer metade dos pontos nesses últimos 7 jogos para garantir a vaga direta na Libertadores, senão corre o risco de passar um vexame igualzinho passou em 2005, né? Quando faltavam 5 rodadas, o Fluminense precisava de 1 ponto para se classificar direto para Libertadores. E o que o Fluminense fez? Perdeu os 5 jogos. Perdeu os 5 jogos, o último pro Palmeiras, lá no antigo Parque Antártica, por 3-2, de virada. Se lembram disso? Pois é, tava classificado pra Libertadores, tava tudo certo. Faltavam 5 jogos, mesmo de 1 ponto. Palmeiras estava anos-luz atrás do Fluminense. Palmeiras foi pra Libertadores e o Fluminense não. Então eu espero que o Fluminense não repita, né, o vexame. Porque, ó, o Atlético Mineiro tá chegando. 4 pontos só atrás. Só tá 4 pontos atrás. Mais 2 tropeços do Fluminense e 2 vitórias do Atlético, o Atlético passa a gente.
tá? É isso aí, o Fluminense estava 11 pontos atrás do Atlético, na frente do Atlético. 11, o Fluminense estava 11 pontos na frente do Atlético. Até tá 4 agora só atrás, tá bom? O Flamengo, depois do Fla-Flu, o Flamengo ficou 6 pontos atrás do Fluminense. Já passou a gente. E nós estamos ficando pra trás, estamos ficando pra trás. Até o Botafogo ganha fora de casa e o Fluminense não ganha. É isso aí, tá bom? Meus amigos, um abraço pra vocês, ótima semana. Próximo jogo, domingo que vem, Fluminense e Avaí. Haja coração. Um abraço.